Negão, você já recebeu algum vídeo viral? Já, deixa um monte. E o YouTube, então, vive me indicando. E você já se assustou com o vídeo? Tipo, caraca, que vídeo é esse? Já. Eu me assustei com esse vídeo. Diretor, a gente consegue colocar esse vídeo no ar? Se eu perguntar pra você, se você participasse de uma terapia todos os dias, em grupo, todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em grupo, você acredita que é possível mudar a sua maneira de pensar? Acho que sim. É o que a novela faz. É o que o noticiário faz. É o que o seriado faz. Um estímulo contínuo. Por exemplo, na Casa de Papel, você torceu pro pessoal que estava lá dentro? Claro. Eles eram bandidos. Entendi. Olha como é simples você torcer pro bandido. Então, se você participa de algo, de nós homeopáticas, e você vai mudando esse viés, você vai aceitando coisas, você vai usando coisas que normalmente, culturalmente, talvez demorasse centenas de anos para que aquilo fosse aceito como normalidade. Então, tudo que te causa estranheza e não curiosidade, toma cuidado, porque pode ser uma manipulação em cima de você. Você entendeu, Negão, o susto? Eu comecei a receber meu próprio vídeo viralizado. Eu reagi a esse vídeo. Você reagiu? E aí, o que você achou dessa minha provocação que até Luciano Hang jogou lá no Twitter dele? Quando eu reagi ao vídeo do Ricardo no meu canal, eu até fiz uma brincadeira falando, nossa, esse daí é o Ricardo. O Ricardo agora ele é o Ventura graças ao Negão e tal. Uma brincadeira, lógico. O Ricardo é monstro em fazer análises. A questão é muito simples. O que a gente teve por anos e anos as novelas e a comunicação brasileira sempre te colocando naquele corredorzinho, onde você não conseguia sair nem para um lado nem para o outro. Então era muito comum, a novela começava sempre na segunda-feira, na quarta você pegava um trem e você já tinha pessoas... como falando aqueles bordões, como por exemplo, não é brinquedo não. Então aí você falava assim, mas caramba, mas já pegou? E era comum pegar, era comum você chegar numa feira, aí tem aquela barraca de roupa, ou você chegar aqui na 25, ou perto ali da região da Sé, ali, do Brás, e você encontrar aquelas barracas que estão, olha aqui o vestido da atriz fulana de tal. Aliás, não era nem a atriz, a atriz não era conhecida pelo nome. Hoje, era o personagem. Hoje as atrizes são conhecidas pelo nome. Olha o vestido da Tancinha. Isso, era o vestido da Tancinha e tal. E sempre tinha ali. Então, isso vai colocando você cada vez mais nesse corredorzinho. E isso é muito perigoso. É perigoso esse discurso porque a comunicação ela consegue sempre te manipular. Eu brigo muito isso num canal que eu tenho, mais para os jovens, que eles têm que sempre ouvir várias posições do mesmo assunto, porque senão você fica preso a uma bolha. Às vezes vem o Tomé, aí o Tomé fala uma coisa que eu gosto, falo, caraca, só vou ouvir o Tomé. Mas de repente o Guilherme vai falar de um outro jeito sobre o mesmo assunto, mesmo que eu não goste do que o Guilherme está falando, eu preciso do ponto de vista do Guilherme. É importante que os jovens entendam a ouvir outros pontos de vista, porque senão você fica preso numa bolha e acha que o mundo tá gritando a mesma coisa que aquela sua bolha tá gritando. É o que eu vejo muito acontecer com as mulheres que são feministas ou com alguns grupos LGBTs que são mais aguerridos e tal, mas quando você conversa às vezes com um gay na rua, ele fala assim, cara, a única coisa que eu quero, é ter uma família e ser feliz. Só isso. Cara, eu quero saber Entendeu? o seguinte, já aconteceu de você ter contato, às vezes, novela, seriado, às vezes até propaganda mesmo. E aquilo te choca, tipo, isso aqui não me caiu bem, não tá palatável. Sim. E aí, o que você faz? Ou você percebe que, a princípio, não tá palatável, mas de tanto você ver, de tanto você ter contato com aquilo, você começa a achar legal. Por exemplo, aqui em São Paulo, carro branco era carro de táxi. Ou era o pé de boi, não é isso? Era o carro de manutenção. Só que daí, daqui a pouco, ninguém queria o carro branco. Só que daí você começa a ver o carro branco numa BMW, numa Mercedes, numa Porsche, e você começa a acreditar que aquilo é legal. E isso pode acontecer também, você colocando pílulas ali, de tipo, por exemplo, a Casa de Papel, como eu disse. Você começa a torcer pelo bandido. Pelo bandido. Porque você coloca que o empresário sempre é o malvadão. Já perceberam isso? Esse é um ponto que eu queria abordar. As mulheres ricas são fúteis.
Normalmente as mulheres ricas são fúteis. Estereótipos, né? E aí as pessoas... E começa, inclusive, que assim... o cara que mora na comunidade, ele é resolvido, ele é fraterno, ele coopera. E aí, como é que você vê isso daí? Você sente isso? Você sentiu isso? Isso se chama manipulação de pensamento. Eu peço demissão. Eu todo dia apresentava só desgraça e começou a fazer mal pra mim fisicamente e eu pedi demissão. E existe uma coisa, eu estudei isso, né? Eu sou bacharel em comunicação social, que se chama comunicação verbal e não verbal. Só que isso funciona de dois jeitos. Por exemplo, eles fizeram um experimento uma vez, colocando numa tela de cinema para as pessoas assistirem, e não tinha pipoca. Era um experimento mesmo de marketing. E por microsegundos aparecia uma pipoca no canto da imagem. Ninguém conseguia perceber a olho nu, mas estava ali. Quando acabou a sessão, as pessoas estavam loucas para comer pipoca. É uma coisa que você condiciona o seu cérebro. Caramba, igual o Jequiti? Muito Que mais. pula na tela. Jequiti, eu vou ficar com vontade de comprar o perfume do Silvio Santos? Muito mais quando do você... Silvio Santos. Não, do Portiolli. Do Portiolli. Muito mais quando você fala. Há 4 anos o Bolsonaro é destruído todos os dias na televisão brasileira. E eu vou explicar o motivo. Antigamente, em outros governos, se derramavam milhões e milhões de reais nas televisões brasileiras todos os meses, tá? E ele fechou essa torneira. Óbvio que as TVs estão passando necessidade, muitas estão demitindo muita gente, porque não entra verba do governo. Então, claro, eles se voltam contra Bolsonaro. Só que aí, nesse caso, existe também uma coisa que é um perigo e eles não sabem. Talvez eles estejam cavando a própria sepultura. Quando você repete muito o nome de uma pessoa, Bolsonaro, 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 aquilo fica no inconsciente coletivo. Quando chegar a hora de votar, talvez alguém vote nele, porque ouviu tanto falar dele. Ou vai pesquisar, né? Porque antes não tinha como você pesquisar. Exato. Então você ouvia, olha, o cara é um mavadão, olha, ele é ruim. Só que daí você recebe na rede social, a água chegou no Nordeste. Pô, ele tá colocando dinheiro no Mas ensino isso não fundamental. chega na mídia. Isso não chega na mídia não. Mas Mas não. isso Mas aqui, quem ó, é a população, quem aqui? gente? Tomé, vamos lá. A população Quando do você- Brasil, muita gente não tem celular, não tem nem internet, gente. Gente, Acorda! não, mas hoje a maioria tem. E outra. Pelo amor e olha de que Deus, loucura. gente. A maioria acorda, é a primeira coisa que faz antes de fazer xixi, ou número 2, vai ver o que está acontecendo no celular. Você não faz isso, Muita Tomé? gente não, A ainda maioria, tem a não televisão tem aberta dúvida, a como maioria, única mas é fonte, importante a gente gente, falar Mas de o que eu quero saber é o informação. seguinte, você acha que é uma coisa sem querer ou existe é algo coordenado? Mas é claro. E que palativo mas é ali, claro, homeopático, é claro para que é você... coordenado. O que nós vimos nos últimos anos nas novelas? Sempre o empresário é o bandido. Sempre. Isso. O empresário é quem gera emprego, quem dá oportunidade, quem dá cara para bater, quem normalmente tem que pegar o patrimônio que ele tem, colocar num banco como garantia para poder comprar um estoque. A hora que acabar o dinheiro, ele dá uma outra garantia sobre a garantia para poder pegar mais dinheiro, para poder empregar, para poder empreender. E se eventualmente ele tem um carro bom, ele é visto como um bandido. Isso foi o que foi pintado na grande mídia sempre. E a verdade não é essa. O problema, nesse caso, são o quê? São os sindicatos, são as leis trabalhistas. Imagina o seguinte, você é um trabalhador hoje e que você pode receber o teu salário, ter os seus 25% de desconto, o teu patrão vai pagar mais um X enorme. Se você pudesse receber o integral do que se paga, você receberia pelo menos 2,5 vezes o que você ganha. Se você recebesse esse valor, você iria mais no supermercado, você viajaria mais, você compraria uma casa, você compraria um carro, você gera toda a indústria, você faz todo o país rodar, você gera mais emprego. Isso é o capitalismo, isso é o que acontece nos Estados Unidos. Aí vem essas leis trabalhistas, junto com os sindicatos e junto com as ações trabalhistas, que faz com que o empresário tenha medo de empregar as pessoas. Esse é o verdadeiro atraso de vida. O empresário é a solução. Isso é o que acontece no Brasil. Aquilo que eu coloco todo dia, chega uma hora, por mais que absurdo seja, eu começo a aceitar, né, Guilherme? Por exemplo, romantização do crime. Teve uma novela, até reprisou agora, acho que era Bibi Perigosa, onde as pessoas torciam para ela, sendo que ela era a mulher do traficante, a mulher do bandido. Ou então, por exemplo, você pega prostituição. É romantizado. Nas novelas, todas as vezes que aparece um personagem que é uma prostituta, é romantizado. Aí ela tem um filhinho, que ela cuida da mãe, que ela cuida da avó. Ninguém mostra o outro lado. O lado ruim, da doença, do estupro, da maldade, das drogas, da degradação das drogas. Suicídio. Do suicídio, de não aguentar. Então, parece que é uma ação coordenada para acabar... E detalhe, né? Toda vez, por exemplo, o padre, ele é um abestalhado, ou ele é alcoólatra, você entendeu? E as outras religiões não, são aqueles que são mais fiéis, são mais centrados, são mais honestos. Então você, assim, parece que você está fazendo uma terapia 7 dias por semana, 365 dias por ano, recebendo aquilo de modo homeopático,
para que você consiga mudar a estrutura de família, religiosidade, patriotismo. Eu lembro quantas vezes foi ridicularizado a pátria, a bandeira, o exército. Era ridículo. De você falar assim, por que você está com a camiseta do Brasil Mas se não é Copa? Se não é Copa. Se não é Copa. Então, pare, mas o Guilherme, eu quero saber do Guilherme. Como é que você sente isso até como um espectador? Você não sente que tem coisa ali que você fala, gente, mas não, a minha realidade não é como tá assim na TV, na novela? Eu acho que essa é uma questão bastante sensível e que deve ser objeto de uma discussão com toda a sociedade, né? Essa questão de que uma mentira contada 100 vezes se torna verdade, ela é bastante antiga já no debate. A Constituição Federal, Ricardo, ela tem um capítulo específico, né? Eu acho que é isso que eu posso trazer aqui para o nosso debate e tentar agregar um pouco à discussão. Ela tem um capítulo específico sobre a comunicação social, né? Ela busca disciplinar essa questão dos meios de comunicação, assegurando, por um lado, né, a liberdade de expressão, de conteúdo, de produção do audiovisual, mas, ao mesmo tempo, disciplinando. Como é que são as concessões, por exemplo, de emissoras de rádio e televisão? Né? Então, tem toda uma disciplina que, por exemplo, o Congresso Nacional vem se omitindo ao longo dos anos em fiscalizar, né, as grandes emissoras de televisão e as milhares de rádios que existem no país. Isso é algo que é passível de controle social por toda a sociedade. Por que a gente não estimula esse debate? Essa é uma questão. A segunda questão diz respeito a um outro critério que vem na própria Constituição Federal, que diz respeito ao seguinte: a produção do audiovisual, a produção de conteúdo local deve prestigiar a diversidade da localidade. Ou seja, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, cada região do país tem produção cultural própria das suas regiões, que diz respeito ao seu artesanato, não é, às suas produções culturais locais, que são diferentes em relação ao Nordeste, em relação ao Sul, em relação ao Sudeste, em relação ao Centro-Oeste, com as suas características próprias. Isso, por exemplo, quando você pega uma emissora de televisão nacional, ela tende a pasteurizar a coisa, né? Ela faz uma produção mais centrada na região Sudeste, por exemplo, e joga aquilo nacionalmente. Fica parecendo que o Brasil inteiro é vinculado àquilo, né, do que se passa no eixo Rio-São Paulo. Quando você tem muito folclore, por exemplo, na região norte do país, que é muito rico e que a gente não conhece. Então, isso que deve ser cobrado também e fiscalizado. E a população, de um modo geral, não está informada disso, né? Tem a possibilidade de nós criarmos conselhos nacionais com participação popular para cobrar isso do Congresso Nacional. E cadê? Né? Por que a gente não cobra isso? Por que a gente não vai junto aos nossos parlamentares e cobra a criação desses conselhos nacionais? Mas olha só, eu acho que é um caminho. É um caminho, mas a gente viu nos últimos anos a grande mídia, né, totalmente direcionada pela esquerda, tentar separar o Brasil. Vamos lembrar de algumas coisas? Eu me recordo quando eu era menino, eu assistia e gostava muito do Queen. Qual era o direcionamento sexual do Freddie Mercury? Gay. Ele era gay. Nós tínhamos o Elton John, que era gay. Nós tínhamos o Renato Russo, que era gay. Nunca Nós foi uma tínhamos questão, né? Calma. O Clodovil foi um dos homens mais incríveis desse país. E a gente parava pra ouvir esse homem falar. Um homem amado. Nós Rogéria. tínhamos a Rogéria, o Jorge Lafon, que era maravilhoso. Nós nunca pensamos qual era o direcionamento sexual dessas pessoas. Nós simplesmente amávamos e gostávamos. Hoje, qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você diz, é relativizado. Separaram o Brasil entre nós e eles. E nós não podemos, num país continental, como você colocou, Guilherme, deixar que nos separe. Nós somos um só povo, uma só nação, e a nossa união é o que vai fazer o Brasil dar certo agora nas próximas eleições. E também, hoje em dia, no Brasil, é muito mais fácil você criticar do que você criar. Ou debater e conversar. Exatamente. Por isso que o Linha de Frente é o programa do debate. Mesmo vocês me dando caneladas aqui embaixo, eu ainda amo vocês. Então, até a próxima... Acabou. Acabou. Tem mais 2, 3 assuntos. Aqui o negócio é muito rápido. Pessoal, até o próximo sábado, Linha de Frente aqui na Jovem Pan, 7 da noite. Tchau, pessoal. Não, tem mais assunto aqui, não terminou não.